a vida é um desafio, né, irmãos? Mas vamos seguir em frente, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. O tema da nossa mensagem é Inimigos da Comunhão. E eu quero ler como texto base aqui para a gente começar esse assunto, uma palavra que está em 1 João, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Não é o Evangelho de João, é a carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 1, versículos 6 e versículo 7. Para que nós possamos discorrer sobre esse tema. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu acredito que ele é muito importante para nós, tá bom? Eu vou usar a nova versão transformadora, mas eu peço que você acompanhe aí comigo. O texto na palavra do Senhor diz assim: portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Olha só, irmãos, eu quero só que você entenda aqui, porque eu separei esse texto como base para aquilo que eu quero falar aqui hoje, melhor, para introduzir aquilo que eu quero falar aqui hoje, e eu acho muito interessante, porque o apóstolo João, ele faz uma equiparação, ele coloca em pé de igualdade a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. Eu não sei se você percebeu isso. O versículo 6, ele fala sobre a nossa comunhão com o Senhor. Ele diz assim: portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas vivemos na escuridão, ou seja, vivemos nas trevas, a nossa vida não reflete a luz de Cristo, mentimos e não praticamos a verdade. Ele está se referindo à nossa comunhão com Deus. Amém? E aí ele continua, e eu acho interessante porque ele introduz um outro princípio aqui nessa epístola, né? Nesse trecho que ele está compartilhando. Ele diz assim: mas se vivemos na luz, ou seja, se estamos vivendo de uma forma oposta àquilo que ele falou no versículo 6, ou seja, estamos vivendo na luz e não na escuridão, ele diz o seguinte: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, porque o nosso Deus é luz, amém? Ele fala assim: temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É interessante, porque dá a impressão que este texto poderia muito bem ficar sem essa primeira parte aqui. Poderia ser assim: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Me parece que, sob a nossa lógica, lendo o versículo 6 e indo para o 7, temos comunhão uns com os outros, fica solto. Você não tem essa impressão, não? Porque ele está falando sobre comunhão com Deus, sobre você viver na luz e não viver nas trevas. Ele está falando sobre praticar a verdade e não praticar a verdade. Ele está falando que Deus é luz, e se nós vivemos com Deus, nós estamos na luz, e ele fala que quem está na luz, o sangue de Jesus purifica essa pessoa de todo pecado, amém. Mas ele introduz um elemento diferente no versículo 7. Qual é o elemento diferente que ele introduz no versículo 7? Diferente para nós, porque sob a lógica de Deus não tem nada de diferente aqui. Ele diz o seguinte: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Preste muita atenção no que eu vou te dizer, irmãos. É interessante que ao longo das Escrituras, tanto o Velho como o Novo Testamento, nós não encontramos uma separação entre a nossa comunhão com Deus e a comunhão que nós temos uns com os outros. Esses dois princípios, eles andam intimamente ligados. Nós fazemos essa separação porque nós decidimos fazer essa separação. Porque nós escolhemos fazer essa separação por alguns motivos,
né, estranhos à própria Escritura. É interessante que o maior mandamento que diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. É curioso, né? Porque isso saiu da boca de Jesus e ele coloca o amor a Deus como a base para o amor ao próximo, e essas duas coisas ligadas, interligadas. Ele não coloca isso como algo separado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Esse texto aqui faz a mesma coisa. É interessante que João está instruindo ali na sua carta, falando o seguinte: não tem como viver para Deus e habitar na escuridão. Não tem como viver para Deus e viver na escuridão. Viver uma vida onde você compactua com o pecado, onde a sua vida não está em harmonia com a palavra de Deus, porque você fazendo isso, você não está praticando a verdade. Ele diz: se Deus é luz, nós temos que andar na luz. E é interessante que eu insisto, aqui também ele coloca: se nós estamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, quando nós falamos em vida cristã, quando nós falamos sobre viver para Deus, sobre desenvolver uma espiritualidade que é compatível com as Escrituras, nós não podemos, sob nenhuma hipótese, separar comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. E qualquer tentativa de fazer isso, ela é um ato falho da nossa parte. E eu vou ser até mais incisivo. Eu acredito que quando nós tentamos separar a nossa comunhão com Deus da nossa comunhão uns com os outros, nós estamos pecando contra Deus. Amém, irmãos? Por isso eu posso afirmar para você, sem sombra de dúvida, sobre a lógica daquilo que eu entendo da palavra de Deus, que uma das práticas cristãs mais importantes na vida de um filho de Deus é a comunhão, é a vida em comunidade, é a vida comunitária. Amém? Desenvolver um estilo de vida comunitário é um chamado urgente para a igreja de Cristo. Portanto, se nós devemos observar a vida de Jesus e aquilo que ele, vamos dizer assim, abominava no que diz respeito às relações. Por isso o tema dessa mensagem é inimigos da comunhão. Eu quero pegar com vocês e pegar 2 exemplos e mostrar para vocês 2 inimigos da comunhão. Por que eu quero fazer isso? Baseado no que eu acabei de ler e baseado naquilo que eu acabei de introduzir aqui. Eu acredito que à luz das Escrituras, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros andam juntos. Não podem ser separadas. E se forem separados, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, nós estamos pecando contra Deus e pecando contra os nossos irmãos. E Deus não aceita isso. Eu sou repetitivo, eu insisto nesse tema há muito tempo, porque eu entendo que isso é base. É base da vida cristã. Eu não estou tratando de um assunto que eu acho que é periférico. Eu não estou tratando de um assunto que eu julgo que ele é secundário ou terciário no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Não. Eu estou tratando de um assunto que eu julgo que está na base da nossa vida espiritual. Vida comunitária, comunhão. Amém, irmãos? E nós, como igreja, precisamos aprender. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, Comunidade Cristã Redenção precisa aprender sobre vida comunitária. Igreja de Cristo no Brasil precisa aprender sobre vida comunitária. Os cristãos espalhados pela face da terra, em sua maioria, precisam aprender sobre vida comunitária. Nós precisamos dar um passo além, amém? E uma coisa que eu quero fazer aqui hoje, eu quero compartilhar com vocês, como eu disse, à luz da experiência e das palavras do próprio Cristo, algumas coisas que eu percebo que Jesus abominava quando se tratava de relacionamentos. Então eu quero citar aqui para vocês 2 atitudes contrárias à comunhão, amém? E eu quero que você preste muita atenção nisso. A primeira atitude que eu quero citar aqui
ela se encontra no Evangelho de Mateus, versículo 23. Se você está com a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 23, vamos até o 28. Poderíamos ler mais, mas eu decidi só ler esta parte, porque você já vai entender perfeitamente o que eu quero dizer, tá bom? Amém? Então, só para que você não perca aqui o fio da meada, para que você não perca a minha linha de raciocínio, eu estou falando para vocês que, disse que o tema da mensagem hoje é inimigos da comunhão. Por que eu quero ministrar sobre isso? Porque eu acredito que comunhão uns com os outros, vida comunitária está na base da vivência espiritual saudável. E não tem como você separar comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. O texto que nós lemos, ele nos mostra isso. Porque João introduz, dentro de uma conversa que aparentemente tem a ver apenas com a nossa relação com Deus, a comunhão que nós temos que ter uns com os outros. E aí, então, baseado naquilo que Jesus fala, eu quero citar para vocês 2 inimigos da comunhão, que, claro, existem muitos inimigos da comunhão, mas eu quero citar 2 hoje aqui, tá bom? O primeiro inimigo da comunhão, que nós encontramos em Mateus 23 a 28, é o espiritualismo. E eu quero então explicar para você um pouco sobre isso, mas eu quero ler o texto, tá bom? É a primeira atitude contrária à comunhão que eu quero citar aqui hoje, espiritualismo. Olha só o que o texto diz. Diz assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tem o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem se descuidar das mais importantes. Guias cegos coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos! Lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Amém? Como eu disse, eu poderia pegar aqui e ler muito mais, porque Jesus ele é bem direto aqui com relação a uma classe específica de pessoas. Eu acredito que nenhum grupo social foi tão confrontado por Jesus como os religiosos da época. Aqui ele está se dirigindo aos mestres da lei e aos fariseus. São 2 grupos religiosos muito importantes dentro do contexto da religião judaica. E você percebeu que as palavras não são suaves. Deu para perceber isso ou não? As palavras são duras. Jesus ele os chama de hipócrita, fala que a aflição os espera. Jesus mostra para esses homens que as práticas externas deles, porque Jesus cita aqui algumas práticas externas que eram comuns a esses homens, não tinha valor nenhum, porque eles estavam tão ocupados das práticas externas, mas o interior deles estava totalmente corrompido, né? Por isso Jesus fala sobre a questão aqui, para que você compreenda, né? Deixa eu pegar aqui, como ele fala sobre a questão do dízimo, né? Ele fala assim: vocês dão o dízimo, mas na verdade vocês estão esquecendo do que é mais importante da lei, que é justiça, misericórdia e fé. O que Jesus está dizendo? Vocês praticam a lei, mas o que é mais importante na lei, que é a essência da lei, vocês estão ignorando. Jesus depois também fala sobre a questão, em outra parte aqui, sobre a questão da limpeza exterior, porque era prática comum desses grupos religiosos, esse apego à limpeza exterior, né?
Eles tinham muito apego a isso. Jesus falou assim: vocês limpam o exterior do prato e do copo, mas o interior está sujo. Ele não está referindo ao copo necessariamente, nem ao prato. Ele está falando sobre a alma, sobre o interior das pessoas. Então, você percebe aqui que Jesus, ele é muito duro quando se trata de confrontar os religiosos da época. E por que Jesus é tão duro com os religiosos da época? Jesus é duro com os religiosos da época, entre vários motivos, porque estes homens praticavam uma falsa espiritualidade. Esses homens eram dados a um espiritualismo, vocês estão entendendo? Eles aparentemente praticavam a lei, mas o interior deles era comparado como um túmulo, como um caixão. Por isso que eles falam aqui no versículo 27, são como túmulos pintados de branco. São bonitos por fora, mas por dentro está cheio de ossos de toda espécie de impureza por dentro. Então, preste muita atenção, irmãos. Quando se trata de comunhão, uma coisa que nós precisamos combater no nosso meio é esse espiritualismo. Eu chamei de espiritualismo, mas você também pode chamar de falsa espiritualidade, que era algo muito comum aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, aos mestres da lei, né? Naquela época. E você percebe que Jesus, ele era muito enfático com relação a esses homens. Ele fala que os fariseus, eles se colocavam à porta do reino, não entravam e nem deixavam ninguém entrar. Num determinado momento, Jesus, ele vai falar uma palavra e ele faz uma comparação entre um fariseu e um publicano, que era um coletor de impostos. Enquanto o fariseu está em pé ali no pátio do templo, se vangloriando dos seus feitos, a Bíblia diz que o publicano estava ajoelhado, prostrado, distante, e nem conseguia olhar para o alto, tamanha vergonha pelo seu próprio pecado. E é engraçado que quando Jesus cita essa parábola, ele está deixando bem claro, ele não apoiava, ele não compactuava com a atitude dos fariseus, ele não compactuava com a atitude dos religiosos da época. Quando Jesus entra no templo e ele sai chutando tudo para o alto, ele sai, jogando literalmente tudo para o alto, na verdade ele está se levantando contra o sistema religioso que predominava na época, que era um sistema de extorsão, na verdade. Jesus não tinha problema nenhum, irmãos, ali, para que você entenda, o grande problema ali não era o fato de você estar colocando à venda, por assim dizer, os animais para o sacrifício. Não existia problema nisso. O grande problema ali, e que era feito em conivência com os religiosos, era outro. Qual era o problema ali? O problema era o seguinte, que havia um superfaturamento do produto. Já naquela época você percebe a maldade humana se manifestando, dessa forma, Hoje não acontece mais isso. Acontece, irmãos? Nós temos esse problema na nossa sociedade? Não, está tudo suave, Está todo mundo bem, está todo mundo indo no supermercado e tranquilo quando vai no supermercado, Pois é. O problema ali, quando Jesus chega, o que era? É que ele percebia que os vendilhões do templo, apoiados pelos religiosos, estavam superfaturando o sacrifício, os animais para o sacrifício. Porque, veja bem, irmãos, o que acontece ali para você entender? As pessoas vinham de vários lugares, era uma peregrinação até Jerusalém. Muitas vezes, pessoas que moravam muito distantes não tinham como trazer da sua região o sacrifício para prestar ao Senhor em Jerusalém. Então, o que eles faziam? Eles vendiam o sacrifício, aquilo que eles iam sacrificar na sua região, e levavam em espécie para então adquirir e prestar o sacrifício. Só que o que acontecia? Chegavam lá e tinham os cambistas, os vendilhões. Então, se você conhece, por exemplo, um pouco de esporte, você sabe que existem os cambistas. O que o cambista faz?
tem lá um jogo, um evento muito importante, não só em esporte, em qualquer área, muito importante. Ele vai lá e compra uma penca de ingresso. Aí acabam os ingressos, e tem uma pessoa que quer muito participar daquele evento. O que o cambista faz? O ingresso que ele pagou 100, ele vende por 1.000. Entendeu? Isso é baseado em quê? Em ganância, certo? E é interessante que esse sistema, ele nunca foi condenado por aqueles que coordenavam os sacrifícios e o templo, pela classe religiosa da época. Jesus tem que chegar e tomar uma atitude muito radical. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando nós estamos falando sobre comunhão, eu vejo que existe um problema que nós precisamos combater. É esse espiritualismo, essa falsa espiritualidade, que nós víamos permeando o coração dos religiosos da época de Jesus, e nós percebemos que elas muitas vezes permeiam o nosso coração. E o que a falsa espiritualidade faz conosco e por que ela atrapalha a comunhão? Vou explicar, para que você possa então fechar aqui comigo o entendimento. É que acontece o seguinte, irmãos, olhe para mim, preste muita atenção no que eu vou falar. Quando alguém se julga superior a outra pessoa, ela se vê no direito de julgar a tudo e a todos. E essa atitude destrói relacionamentos. Você conseguiu entender? Quem conseguiu entender o que eu estou falando aqui? É simples. Eu estou falando para vocês que comunhão com Deus e comunhão uns com os outros andam juntos, não tem como a gente separar esse negócio. Se você me perguntasse, eu até gostaria de separar. Sendo honesto? Sendo honesto para vocês? Se Deus me permitisse alterar, eu alteraria. Eu alteraria. E eu tenho certeza que você faria o mesmo. Ou a maioria faria. Seria muito mais interessante para nós a gente manter um tipo de comunhão com Deus onde a gente não dependesse de mais ninguém. Sim ou não? Olha que suave. Você vai para o seu quarto, você fica na sua casa, você canta umas musiquinhas, você lê um trecho da Bíblia, você faz suas orações, está suave. Você não tem que aguentar pessoas estranhas à sua volta, pessoas com dilemas de vida à sua volta. Se você me perguntar, eu tirava isso da equação, facinho. O grande problema é que Deus não permite isso. Por que Deus não permite? Porque Deus é comunidade. E se Deus é comunidade, Ele nos leva a viver em comunidade. Amém? Vocês entenderam? E uma das coisas que eu estou querendo colocar para vocês que atrapalha a nossa comunhão, que é de fato uma atitude contrária à comunhão, um inimigo da comunhão, é o espiritualismo ou essa falsa espiritualidade, que eu peguei aqui o exemplo dos religiosos, porque Jesus era muito duro com eles, e você viu aqui naquilo que eu li. E por que isto se torna um problema para a comunhão? Exatamente pelo mesmo motivo que se tornava um problema para a comunhão naquela época. Fariseus, escribas, mestres da lei eram intragáveis. Não estou falando que todos, porque eu não vivia lá e não sabia, não tenho como te afirmar isso. Mas eles eram intragáveis. Por quê? Porque eles se achavam cidadãos superiores aos demais. Eles julgavam que eles estavam numa classe, numa condição espiritual, numa condição como cidadãos de Israel superior aos demais. Eles se colocavam numa posição onde eles olhavam para os demais e eles julgavam os demais. E por que isso acontecia? Pelo sentimento de superioridade. Não é exatamente isso que a parábola do fariseu e do publicano nos mostra, irmãos? Não é exatamente isso? Um fariseu, no alto da sua soberba, da sua arrogância, do seu sentimento de superioridade, em pé, orando para que todos ouvissem, era comum eles fazerem isso, dizendo para Deus: eu faço tudo, eu estou em dia com o Senhor. Agora olha aquele publicano lá, miserável, enquanto o publicano estava se quebrantando diante de Deus. Então, quando nós falamos em comunhão, se existe algo que nos atrapalha e nos impede de termos comunhão de fato, de verdade, uns com os outros, é essa tendência que nós temos
de nos julgarmos superiores uns aos outros. É essa arrogância, é essa soberba da alma que muitas vezes nos acompanha. E ela pode vir muitas vezes disfarçada de outras coisas, sabe? Porque o soberbo, ele nunca vai dizer eu sou soberbo. O arrogante nunca vai dizer eu sou arrogante. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele nunca vai dizer isso. Mas ele vai demonstrar isso como? Em várias atitudes. Mas dentro daquilo que eu estou falando, que é comunhão, como que o soberbo e o arrogante vai fazer? Ele vai começar a julgar tudo e a todos. Nada vai passar isento ao crivo dele. Porque ele está dominado por essa falsa espiritualidade. Olhe para mim, irmão. Por favor. Se você olhar para dentro de você, com a honestidade necessária que um cristão tem que ter, movido pelo Espírito Santo, você vai descobrir um ser muito estranho habitando dentro de você. Sim ou não? Você vai descobrir coisas dentro de você que você gostaria que nem existissem. Sim ou não? Você vai perceber sentimentos, atitudes, nuances da sua alma, de quem você é, que são obscuras, são terríveis. Mas você só vai conseguir ver isso se você olhar lá para dentro, movido pelo Espírito. Senão, o que vai acontecer? Esse espiritualismo, que ele é externo, vai dominar a sua alma. Bom, eu sou um bom cristão, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu prego, eu me visto adequadamente, eu faço tudo certinho. Logo, eu olho para o outro com um olhar de superioridade. Eu reconheço isso? Não, porque eu insisto, o soberbo, eu usei uma outra palavra, soberbo, o altivo, a pessoa de espírito altivo, a pessoa que carrega esse espiritualismo, que é essa falsa espiritualidade, ela não consegue perceber que ela é assim. A única coisa que ela consegue perceber de fato, de verdade, sabe o que é? O erro do outro. A maior facilidade para uma pessoa dominada por esse espiritualismo é apontar o dedo. Ela vai saber citar para você todos os problemas de uma comunidade local. Olha para mim. A gente não tem esse problema aqui no nosso meio, claro que não. Não tô, né? Eu não sei nem porque eu estou falando isso, na verdade, aqui para vocês. Mas em outros lugares, você já viu aquelas pessoas, em outros lugares, né, irmãos? Porque aqui a gente não faz isso. Que quando você senta do lado dessa pessoa, ela consegue fazer uma lista para você de A a Z, de 1 a 100, de Z a A, de 100 a 1. Ela faz de frente para trás, de trás para frente, ela aponta todos os problemas que estão ao redor dela. Você já conviveu com pessoas assim? Já conviveu? E é interessante que essas pessoas normalmente fazem isso com uma facilidade tremenda, mas elas não conseguem perceber a malignidade que está dentro delas. Elas não conseguem olhar para dentro de si mesmas e perceber que elas não são nada. Sabe, irmãos, porque eu e você sem Deus, nós não somos nada. Eu e você sem Deus, nós não temos nem sentido de existência. Ou temos? Você consegue encontrar sentido de existência fora de Deus? Porque se você consegue, eu tenho uma novidade para te contar. Você não é cristão. Eu preciso te dizer isso. Você não é cristão. Porque um cristão genuíno só encontra sentido de existência em Deus, e mais nada. As outras coisas vêm como complemento disso. Mas o sentido de existência para o cristão é Deus. É absoluto, entendeu? Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que o problema da pessoa que é espiritual demais, tomada por essa falsa espiritualidade, ela tem essa facilidade incrível de julgar tudo. Ela se sente superior, ela se sente melhor. Então, apontar o dedo é moleza para ela.
Mas olhar para dentro de si é um exercício que ela não está acostumada a fazer. E aí eu te pergunto, tem como estabelecer vida comunitária e comunhão saudável se uma pessoa age dessa forma? Você acha que tem como? Você acha? Você acha que tem como a gente criar um ambiente dentro de uma comunidade local, saudável de comunhão, aonde as pessoas ficam apontando o dedo umas para as outras o tempo todo, sem olhar para si mesmo? Tem como a gente criar um ambiente saudável se nós não estivermos dispostos, ao invés de apenas apontar os defeitos, nos colocarmos ao lado para ajudar essas pessoas? Vocês acham que tem condições, irmãos? Então, se não tem condições, por que nós fazemos isso o tempo todo? Por que nós julgamos o tempo todo? Por que nós nos colocamos numa posição de superioridade? Ah, mas eu não faço isso. Tá, tudo bem. Eu insisto. O altivo nunca vai achar que ele é altivo. Ele sempre vai achar que ele é mais espiritual que os outros. Quem pode mudar a vida de uma pessoa dessa? Só o Espírito Santo de Deus. Mais ninguém. Nós vivemos uma sociedade, eu sempre tento fazer esse paralelo entre a igreja e a sociedade, porque uma coisa está inserida na outra, né? A igreja está inserida na sociedade e ela recebe reflexos da sociedade. Nós vivemos numa sociedade onde apontar o dedo virou esporte nacional. Sim ou não? Se julgar superior ao outro e julgar o outro a partir da sua pseudo-superioridade, virou esporte nacional, mais praticado. Pegue, por exemplo, uma coisa que virou moda agora, cultura do cancelamento. O que a cultura do cancelamento é? O que é a cultura do cancelamento? Não sei quem entende, né? Eu sou meio tiozeira também, não curto muito redes sociais, enfim. Mas você sabe o que é a cultura do cancelamento, né? O que é a cultura do cancelamento, se não isso? É o fato de você se colocar do outro lado e dizer, eu sou melhor que esse, logo eu vou cancelá-lo. Mas será que você é tão melhor assim mesmo? Será que você é tão melhor assim mesmo? Será que você é tão bom assim mesmo? Será que nós somos assim mesmo? Ou será que nós estamos tomados por esse espírito que dominava a alma daqueles religiosos da época, porque é tudo perfeitinho à nossa volta. E a gente não consegue se identificar mais com as dores, os sofrimentos e até as fraquezas do outro. Em que ponto que nós estamos, irmãos? Eu só quero que você pense. Porque não dá para viver assim. A sociedade está se desintegrando. A igreja está se desintegrando. E isso é muito triste. Vocês entendem o que eu quero dizer? É muito complicado isso. Então, o primeiro inimigo que eu percebo, a primeira atitude contrária à comunhão, é exatamente esse espiritualismo, essa falsa espiritualidade. Amém? Vamos para a segunda aqui que eu quero citar hoje. Está em Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 42 ao versículo 45, tá bom? Então você já deixa aberta aí a Bíblia, se você estiver com a Bíblia. E nós vamos ler. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então nós estamos falando sobre os inimigos da comunhão. Eu estou falando que nós precisamos de comunhão. Se você acredita de fato e de verdade que nós acreditamos, que nós precisamos viver uma vida comunitária, diga amém. Meu Deus, estamos feio na foto. Estamos feio na foto. De duas uma, ou você não está entendendo o que eu estou pregando, ou você não está nem ouvindo o que eu estou pregando. Quem acredita que nós precisamos viver em comunhão, diga amém. Amém. Glória a Deus. Primeira coisa que eu estou falando, que tem inimigos que se levantam contra a comunhão. Primeiro é esse espiritualismo, essa falta de espiritualidade. Nós precisamos acabar com esse negócio no nosso meio. Senão não serve. Isso não serve para a igreja de Jesus. Isso é lixo.
Isso é maligno. Vamos acabar com esse troço em nome de Jesus. O segundo inimigo da comunhão, né, a atitude que é contrária à comunhão, é o egoísmo. Olha só o que Marcos 10, 42 a 45 diz. Diz assim: Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm o poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Beleza. Aí Jesus falou uma coisa que era comum, né? Naquela época tinha um imperador, tinha um rei, né? O sistema era diferente, mas ele está falando sobre a autoridade. Aí no versículo 43 ele vai entrar no que nos interessa. Ele diz assim: Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém, irmãos? Jesus, ele começa falando o seguinte: olha, dentro do mundo, desse sistema em que nós vivemos, as autoridades exercem poder sobre os seus súditos, porque a relação naquela época é diferente. Mas não mudou muita coisa. Quem detém autoridade exerce autoridade sobre aqueles que estão abaixo delas. Normal, isso é uma constatação social. É assim até hoje, não mudou nada. Só mudou a nomenclatura, mas continua do mesmo jeito. Aí Jesus então começa a falar para os discípulos assim: mas entre vocês vai ser diferente. Não vai ser assim. Não é quem tem autoridade que vai dominar sobre quem não tem autoridade. Jesus falou o seguinte: entre vocês vai ser diferente. Maior vai ser aquele que serve. Maior vai ser aquele que entrega a vida pelo outro. Maior vai ser aquele, né? E ele fala em 44, e quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo de todos. Amém? Então, preste muita atenção, querido. Estou falando que o segundo inimigo aqui da comunhão é o egoísmo. O egoísta, ele é uma pessoa individualista. Egoísmo e individualismo andam juntos, tá? Que possui, preste atenção nisso, um apego excessivo aos próprios interesses e faz o que for necessário para que os mesmos sejam satisfeitos. Este é o egoísta. Tá bom? Você conseguiu entender o que é o egoísta? E o que o egoísmo provoca? O egoísmo, ele está intimamente ligado ao individualismo. Um egoísta é individualista e um individualista é egoísta. Qual que é a característica maior do egoísmo? Esse apego excessivo ao próprio interesse, em detrimento dos demais. E o egoísta faz o que for necessário para que a vontade dele, o desejo dele se cumpra. Ele pensa o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Se ele tiver que pisar sobre várias cabeças para chegar onde ele quer, ele vai fazer. Então, irmãos, na lógica deste mundo, Jesus já disse: quem tem autoridade vai mandar em quem não tem. Vai passar por cima, vai ter atitudes egoístas, vai ser individualista, e é assim que vai ser. Mas aí Jesus nos lembra que somos discípulos. Ele lembra os discípulos da época que eles eram discípulos e nos lembra hoje, pelas Escrituras, que somos discípulos. E que nós não podemos viver debaixo dessa mentalidade egoísta. O individualismo não nos serve como estilo de vida. Nós, engraçado, irmãos, fomos chamados para sermos escravos de todos, como a Bíblia diz. Na visão, queridos, do egoísta, se uma pessoa não tem nada para oferecer, ela não tem importância e, portanto, ela é descartável. Então, por que isso é importante eu falar isso para você? Porque eu estou falando sobre comunhão. Amém? Eu estou falando sobre comunhão.
Primeiro eu disse para vocês, espiritualismo ou falsa espiritualidade atrapalha a comunhão? Sim, por quê? Porque faz com que você pense que você é superior ao outro e leva você a julgar a tudo e a todos que estão à sua volta. Isso é danoso à comunhão. Segundo, eu estou falando que o egoísmo é outro inimigo. Por quê? Porque o egoísta é individualista, o individualista é egoísta. Essas coisas andam junto. E na mentalidade de uma pessoa egoísta é assim, ele olha para um grupo de pessoas, para as pessoas. A pessoa tem alguma coisa para oferecer para ela? Então, legal. Ela serve para estar no hall dos relacionamentos dela. Mas se uma pessoa não tem nada para oferecer para ela, ela se torna totalmente descartável. É assim que o egoísta pensa. É assim que o individualista pensa. É mais ou menos assim, eu olho para o Paulo, penso assim, bom, Paulo é alguém que tem algo para me oferecer. Então, eu quero o Paulo perto de mim. Eu não quero o Paulo perto de mim porque eu estou interessado na vida do Paulo. Eu quero o Paulo perto de mim porque quando eu precisar dele, ele está perto de mim. Vocês entenderam? Agora, se eu olho para o Paulo, eu falo assim, não tem nada para me oferecer. Só vai me dar dor de cabeça e trabalho. O que eu faço com o Paulo? Eu excluo o Paulo. Ele se torna um ser inexistente para mim. Vocês entenderam, irmãos? A grande questão é que Jesus disse para os discípulos, e Jesus fala para mim e para você, que nós viemos para ser escravo de todos. E o mais interessante é que Jesus fala assim, vocês precisam ser escravos de todos, servir aos outros. E ele conclui aqui no versículo 45 dizendo, porque eu mesmo me fiz servo. Vocês entendem, irmãos? Jesus não só orienta que a gente abra a mão do nosso egoísmo individualista para sermos servos uns dos outros, como ele disse, eu fiz isso por vocês. E deixa eu te contar um negócio, irmãos. Olhe para mim. Jesus é a antítese do egoísmo. Ser servo é a antítese do individualismo, tá bom? É o contrário do individualismo, né? Agora eu quero que você pare para pensar, olhe para mim aqui, quero que você pense comigo num negócio. A Bíblia fala que Jesus, vou ler o versículo, pois nem mesmo, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pense, Trindade bendita, Pai, Filho e Espírito, gozo eterno, plenitude total, não precisa de mais nada e ninguém na Trindade, a Trindade ela se basta e sempre se bastou. Jesus, o Filho está lá. Aí Deus Pai, Deus Filho e o Espírito se reúnem, por assim dizer, né? E estabelece um plano de redenção. Você vai servir. Você vai morrer na cruz. Você vai encarnar. Vai se tornar ser humano. E vai habitar entre eles. E vai pagar a dívida que eles têm, que eles não podem pagar. Ô irmão, vamos falar a verdade. Se fosse eu e você, na nossa condição aqui que nós estamos, essa proposta de Jesus, de Deus, da Trindade, você ia virar para a Trindade e falar assim, vou nada. Vou não. Manda o Espírito, manda outro. Para quê? Eu estou me lixando para esse povo. Quem mandou eles fazer besteira? Quem mandou? Quem mandou fazer besteira desde que existe? Desde sempre. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer uma coisa muito simples. É que o egoísta, ele busca no outro algo que possa servi-lo, que possa ser útil para ele. Porque o egoísta, ele só pensa nos seus próprios interesses. Certo? Quando Jesus contemplou a humanidade, quando a Trindade contemplou a humanidade, tinha alguma coisa que eu e você poderíamos oferecer para eles? Para a Trindade, para Jesus? Tem? Tem alguma coisa, irmãos, que eles já não tenham?
Tem até uma música que fala assim, né? Não existe nada que a ele não pertença. Não tem uma música assim? Ou eu estou viajando? Claudinho, me ajuda aí, Claudinho. Não conhece essa, não? Essa o Claudinho conhece, né, Claudinho? O que eu posso dar ao Deus que tem tudo? Então, o que eu quero dizer? Jesus se relaciona conosco não baseado naquilo que nós podemos oferecer a Ele, porque nós não temos nada para oferecer para Jesus. Nós não temos nada para oferecer para a Trindade. Absolutamente nada. A base do relacionamento de Cristo conosco é o amor desinteressado, é o amor incondicional, que se manifesta através do serviço. E serviço, como eu disse, é o contrário, é a antítese, é o antídoto para o egoísmo. Quem entendeu o que eu estou falando, irmãos? Por favor. Nós queremos viver uma vida comunitária, nós queremos viver uma vida de comunhão, segundo as Escrituras nos propõem. Não há espaço na nossa alma para o egoísmo, para o individualismo. Não tem espaço para isso. Porque não existe espaço para isso na Trindade. E quando Jesus veio e encarna, nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Ele não veio porque era interessante para Ele. Ele não veio para satisfazer os seus próprios interesses, porque não tinha interesse nenhum. Eu insisto, Ele estava lá. A Trindade se basta. Mas Ele veio na forma de servo, por quê? Serviço é o antídoto, é a antítese, né? É o contrário, é a resposta mais perfeita para o egoísmo, para essa nossa tendência ao individualismo extremo. Você quer viver uma vida de comunhão? Se doe, se entregue pelo outro. Não fique pensando só o que eu posso receber. Faz tempo que eu não cito um texto da Bíblia, eu vou citar aqui para fechar. Eu acho esse texto sensacional, né? Porque está na Bíblia mesmo, né? Fala assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Está na Bíblia, tá, irmãos? Se você não acredita em mim, procure depois nas Escrituras aí, dá uma googlada aí, dá uma gugada aí que você vai ver. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. O que significa isso? Sanguessuga, né? Você sabe o que é uma sanguessuga, né? Fica puxando sangue, chupando sangue. Ela está ali interessada em se alimentar do outro, né? Quais são as filhas da sanguessuga? Dá. Ela só quer receber. Como é que nós vamos estabelecer comunhão pensando desse jeito? Como é que nós vamos estabelecer comunhão se a gente não abrir o nosso coração para o outro? Como é que nós vamos estabelecer vida comunitária se a gente se colocar dentro do nosso cercadinho, dentro da nossa bolinha? Como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Tem jeito? Não tem. Eu insisto, se você me perguntasse, eu preferia tirar a comunhão da equação, comunhão uns com os outros da equação toda, tá? Eu queria mesmo. Jesus fizesse uma consultoria comigo, a Trindade vai fazer uma consultoria com o Tom. Tom, o que você acha? Nós mantemos a comunhão entre os irmãos como algo fundamental para a espiritualidade cristã ou nós tiramos? Eu falo, tira. Por quê? Porque comunhão é embaçado. Eu ia falar para a Trindade. Esse seria o meu argumento, porque comunhão é embaçado. Acho que não ia convencer a Trindade, mas eu ia tentar, né? É o único argumento que eu tenho. Não dá para tirar. Por isso, ser igreja, ser cristão, viver igreja de forma real, verdadeira, a ponto de impactar essa sociedade, não é um desafio fácil. É um desafio muito difícil, porque nós vamos na contramão de tudo que nós vemos, de tudo que nós até mesmo queremos. Porque eu estou dizendo para vocês, se eu pudesse tirar, eu estou falando sério, eu tirava da equação, não estou mentindo não, tirava facinho, fácil, mas nós não podemos, amém? Então, quando se trata de comunhão, lute contra a falsa espiritualidade, esse espiritualismo que nos leva a nos julgarmos superiores aos outros. Lute contra o egoísmo, né? E não viva uma vida de servo, em nome de Jesus, amém? Para concluir, eu quero te dizer o seguinte, querido: nós devemos encontrar espaço nas nossas agendas lotadas.
Às vezes lotada de nada, mas às vezes ela está lotada, né? De nada, mas está lotada. Para a prática da comunhão. O dividir o pão um com o outro. Estender a destra da comunhão. Pois isso glorifica a Deus. Pega a sua agenda semanal lotada. Alguns enchem sua agenda de nada. Eu insisto. Outros enchem a sua agenda de muitas atividades desnecessárias. E eu aprendi uma coisa, sabe? Aqueles que mais coisas têm para fazer, normalmente são os mais dispostos a ter comunhão. É engraçado, né? É engraçado isso. Existe uma questão paradoxal aqui para mim que é engraçado. Quem tem muita coisa para fazer, tem um coração muito aberto para ter comunhão. Agora, quem não tem, a agenda está sempre cheia. Nunca tem espaço. Aí como é que nós vamos avançar nesse sentido? Se a atitude não partir de mim, não partir de você, como é que nós vamos mudar essa realidade? Tem como, irmãos? Não tem. Então eu quero dizer para você o seguinte, eu espero de todo o meu coração, venho falando disso há tanto tempo, que eu às vezes me canso de falar, não por causa de vocês, eu acho que vocês se cansam de me ouvir falar sobre isso. Mas eu acredito que vida comunitária é essencial e que Deus nos dê graça de sermos uma igreja assim. Amém? Quero que você fique de pé e eu quero que você ore.